Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, em 2020, o mercado automotivo foi um dos mais atingidos pela pandemia. As vendas de veículos novos caíram 26%. Esse foi o pior resultado para o setor dos últimos 4 anos. Mais de 2 milhões de unidades foram emplacadas, quase 30% menos do que em 2019. O recuo nas vendas foi o maior desde 2015, quando o país estava em recessão. A Anfávia, a entidade que representa os fabricantes, tinha uma previsão pior, com o mercado fechando o ano em 1.900.000 unidades, o que representa uma queda de 31%. O resultado final de 2020 teve a contribuição positiva de dezembro, mês em que as concessionárias entregaram 244 mil novos veículos. As vendas subiram 8,4% em comparação com os outros meses. No final do ano, a falta de peças afetou a produção, que já havia sido prejudicada pela pandemia, obrigando as fábricas a operarem com um número menor de funcionários. Os mais afetados com a falta de veículos foram as locadoras, que devem trocar os veículos constantemente. E ainda falando sobre veículos, como todo começo de ano é preciso se programar para o pagamento do IPVA e do licenciamento. O vencimento dessas taxas varia de acordo com o final da placa do carro. Alguns estados estão oferecendo desconto para quem pagar de uma vez. Quando chega janeiro, o motorista já prepara o bolso para a cobrança do IPVA e licenciamento. Alguns estados têm calendários com diferentes vencimentos e descontos para pagamento antecipado. Em Mato Grosso, por exemplo, o início dos vencimentos do IPVA, que seria em janeiro, em um cenário normal, passou para março de 2021 por causa da pandemia da Covid-19. O pagamento do imposto é obrigatório e a alíquota varia conforme o modelo e a idade do veículo. E também pode mudar de acordo com o estado em que o contribuinte mora. Alguns estados oferecem desconto para pagamento em cota única e licenciamento antecipado. Em São Paulo, a promessa é de que o imposto fique em média 6,77% mais barato. Já o valor da taxa de licenciamento teve uma alta de 40% sobre o valor praticado em 2020, ficando em R$ 131,80. Mas, segundo o Detran, quem optar pelo licenciamento antecipado até o dia 14 pode zerar esse aumento e pagar R$ 98,91. O pagamento do IPVA em cota única deve ser feito no mês de janeiro e o desconto é de 3%. Caso o proprietário opte pelo parcelamento, o pagamento deve ser feito nos meses de janeiro, fevereiro e março, de acordo com o final da placa do veículo. Também é possível quitar o imposto no mês de fevereiro, mas sem descontos. No estado paulista, existem cerca de 26 milhões de veículos, sendo que quase 18 milhões recolhem o IPVA. E mudando de assunto, o Brasil vai poder comprar vacinas contra a Covid-19 fabricadas na Índia. A exportação de imunizantes está permitida para qualquer país. As fabricantes indianas Serum Institute e Bharat Biotech informaram que têm um compromisso de fornecer acesso global às vacinas contra a Covid-19 e confirmaram que os imunizantes podem ser exportados para todos os países. A Serum fabrica a vacina desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido. Com o aval da Anvisa, a Fundação Oswaldo Cruz decidiu importar 2 milhões de doses da vacina do Instituto para acelerar o início da vacinação no Brasil. Já o laboratório indiano Bharat Biotech, que produz a Covaxin, já tem autorização da Índia para uso emergencial, apesar de ainda estar na fase 3 de testes. Com isso, clínicas particulares do Brasil já estão negociando a compra de 5 milhões de doses. No comunicado conjunto, as duas fabricantes indianas afirmaram que vacinas são um bem de saúde pública mundial e têm o poder de salvar vidas e acelerar o retorno à normalidade econômica.
E o terceiro confinamento que foi imposto na Inglaterra diante do aumento de contágios pela nova variante do coronavírus deve permanecer em vigor até março, quando começará uma flexibilização progressiva. O primeiro-ministro Boris Johnson fez um apelo para que a população cumpra as medidas imediatamente. As novas regras foram impostas por causa do aumento de contágios pela nova variante do coronavírus. A população teme as consequências de um novo confinamento. É assustador, porque eu não sei se as pessoas podem ir mais longe por mais 6 semanas com este bloqueio. É uma loucura. Há algumas lojas abertas, graças a Deus, e ainda dá para conseguir comida. Esta é a forma como as coisas são tratadas por este governo de Boris Johnson e toda essa coisa da Covid. Suponho que isso continuará até que as vacinas sejam implementadas de forma adequada. Dizem que cerca de 2 milhões de vacinas podem ser aplicadas todas as semanas. Então, presumimos por volta do início de abril. Até lá, esse bloqueio realmente precisa ser aplicado para manter os casos baixos. Mas espero que depois disso a vida possa voltar ao normal. Diante da alarmante propagação da nova variante do vírus e do risco de colapso do sistema de saúde, Boris Johnson estabeleceu medidas mais restritas e ampliou para toda a Inglaterra o confinamento, que já estava em vigor para 75% da população. A nova cepa é entre 50% e 70% mais contagiosa, de acordo com cientistas britânicos. As escolas, que até agora estavam abertas, permanecerão fechadas. A população só pode sair de casa para fazer compras ou procurar atendimento médico. Com mais de 75 mil mortes, o Reino Unido é um dos países mais afetados pela Covid na Europa. O governo francês prometeu ampliar, acelerar e simplificar a campanha de vacinação contra a Covid depois de uma avalanche de críticas. Em entrevista à rádio RTL, o ministro da Saúde, Olivier Véran, declarou que a velocidade de cruzeiro da vacinação vai alcançar a dos vizinhos nos próximos dias. Até 1º de janeiro, 516 pessoas haviam recebido a primeira dose do imunizante da Pfizer no país, contra 200 mil na Alemanha e 1 milhão no Reino Unido. Essa diferença nos números gerou críticas fortes na França. O ministro da Saúde também prometeu ampliar os grupos prioritários de vacinação. As pessoas com mais de 75 anos, ainda que não morem em lares para idosos, vão poder receber a vacina neste mês. De acordo com uma pesquisa de opinião realizada na semana passada pelo Instituto Ipsos, apenas 40% dos franceses estariam dispostos a se vacinar. Desde o começo da pandemia, mais de 65 mil pessoas morreram de Covid-19 na França. Autoridades americanas estão tomando medidas drásticas diante do aumento de internações por coronavírus. As equipes das ambulâncias de Los Angeles receberam a orientação para não transportar pacientes com pouca chance de sobrevivência para os hospitais e a racionar o uso de oxigênio. De acordo com autoridades locais, muitos centros médicos simplesmente não têm espaço para receber pacientes que não têm chance de sobrevivência. Na noite de ontem, havia 7.544 pessoas hospitalizadas em Los Angeles devido ao Covid e apenas 17 leitos de UTI para adultos disponíveis. Em menos de 11 meses, a doença matou mais de 349 mil pessoas nos Estados Unidos. E mudando de assunto, a Noruega se tornou em 2020 o primeiro país do mundo em que os carros elétricos representam mais de 50% dos novos emplacamentos em 12 meses. A informação foi divulgada pelo Conselho de Informação do Tráfego Rodoviário, que afirmou que os veículos elétricos tiveram uma cota de mercado de 54,3% no ano, contra 42,4% em 2019. Os 4 novos modelos mais vendidos no país são alimentados por energia elétrica e o quinto tem uma versão recarregável, mas as estatísticas não diferenciam entre os tipos de motores. As vendas de carros elétricos de dezembro estabeleceram um novo recorde mensal, a 66,7%, estimuladas pelo lançamento de novos modelos.
A Noruega é o maior produtor de combustíveis do oeste da Europa, mas também é pioneiro na mobilidade elétrica graças a uma política fiscal vantajosa. O país nórdico, onde a energia é quase totalmente hidrelétrica, tem o objetivo de que todos os carros tenham emissão zero de carbono até 2025. E essa edição fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Uma ótima tarde para você.